Olá! Nesta aula, daremos continuidade a toda a parte de escala que vimos nas videoaulas anteriores. Trabalhamos com a teoria de escala, trabalhamos com um desafio, um exercício, que foi a segunda videoaula, onde calculamos ali um fator, uma escala e um fator de escala. E agora nós vamos trabalhar no AutoCAD, exatamente mostrando como é que a gente aplica essa escala. Mas a gente vai contextualizar isso dentro do comando Layout Wizard, que permite a gente desenhar folhas de impressão no próprio AutoCAD. O desafio que a gente tinha passado nas aulas anteriores foi qual a escala adequada para a representação da vista anterior de uma cadeira em uma folha de papel A4, formato paisagem. Por favor, se você não está lembrado, assista a última videoaula que fala do exercício que trata do exercício sobre escala em si. E aí a gente tinha essa cadeira com a altura de 76,05 centímetros. A gente tinha feito todos os cálculos para chegar na escala de 1 para 5. E chegamos que essa seria uma escala adequada para essa representação com um fator de escala igual a 2xp. Mas, mais uma vez, se você não está lembrado disso, por favor, reveja a videoaula anterior. Vamos aprender agora como nós vamos imprimir numa folha A4 a cadeira na escala que calculamos 1 para 5. Inclusive, vamos imprimir e medir com a régua para ver se esse exercício realmente deu certo. Para isso, nós vamos criar um layout de folha. Para criar um layout de folha, que no caso, para o desafio era uma folha de papel A4, vocês vão fazer o seguinte. Na janela de comandos, vocês vão digitar Layout Wizard. Procurem a opção Layout Wizard. Veja, já localizou, vou pressionar Enter. Layout Wizard, ele é um assistente de criação de folhas. A primeira janela que ele mostra é o de início e ele quer que eu coloque o nome para o novo layout. Nesse caso, eu vou colocar uma folha A4. Eu vou avançar e agora eu vou escolher a minha impressora. Se eu não tenho uma impressora adequada, isto é, eu preciso plotar algo que tem uma folha maior do que um A3, ou até mesmo A3, porque às vezes eu não tenho uma impressora A3 em casa, eu posso escolher uma folha aqui de um conversor de PDF. Por exemplo. Então, eu posso plotar em PDF e esse arquivo em PDF eu posso enviar para uma plotadora, para uma gráfica e eles imprimem para mim dentro das especificações que eu vou passar para eles. Se eu já tenho a impressora e é uma folha 4, então eu posso escolher. No meu caso, eu vou escolher a minha impressora HP, que eu estou escolhendo ela aqui. Eu vou avançar. Veja, aqui tem o paper size, e aí são os papéis, tamanho de papel que a minha impressora comporta. Por isso que aqui não está aparecendo o A3, por exemplo. Mas se fosse um plotter ou uma impressora 3, obviamente apareceria aqui. Ou se você tivesse escolhido como a impressora um conversor de PDF, um Adobe Acrobat ou então um PDF Creator, eles permitiriam vocês enxergarem aqui as outras folhas. Drawing Units está em milímetros, eu não vou mudar, obviamente, que é essa a nossa unidade de desenho, e aí eu vou mandar avançar. Como o desafio foi para que nós desenhássemos no formato paisagem, perceba aqui que já está no formato paisagem, não precisa mudar para o retrato, eu vou avançar. Próxima opção seria o Title Block, que seria exatamente, o AutoCAD tem blocos que são desenhos previamente preparados de legenda, de imagem, de lista de peças, que não condiz com a norma brasileira. Então eu vou clicar em None. Mais adiante, na nossa disciplina, teremos uma aula sobre folha, sobre imagem, legenda, e aí eu apresento para vocês como é que são as dimensões, como é que a gente vai fazer isso
em cima desse layout que nós vamos criar agora. Mas por enquanto, vou escolher aqui a opção None. Vou avançar e aí ele vem para Define Viewports. Nesse ponto eu clico em None, não me interessa definir uma viewport agora, e eu vou avançar. Agora eu vou mandar concluir. Perceba que agora ele criou, isso aqui é o meu layout de folha A4, está ali o nomezinho da guia 4. A cadeira que eu desenhei ele está no model, está aqui. Aqui embaixo está o layout de folha 4. Essa linha picotada aqui é uma informação que o AutoCAD me passa relativa da minha impressora, dizendo que se tiver qualquer componente, qualquer desenho que vá além dessa linha, ele não vai imprimir, porque o cabeçote aí de impressão não vai chegar além dessa linha. É uma linha que não vai ser impressa, então você não se preocupe com relação a isso. Bom, a folha a gente já tem aqui. O que eu preciso mostrar para vocês aqui agora é como é que eu posso enxergar o que eu desenhei lá na guia Model. Para você ver a cadeira aqui, você tem que abrir uma viewport ou porte de visualização, que vai permitir uma conexão dessa área, que a gente chama de paper space, ou espaço do papel, com o model space, que é aqui onde a gente estava trabalhando com a cadeira. Bom, então, o que eu preciso fazer? Eu vou lá em View, Viewport, uma viewport. E aí eu vou abrir uma viewport. Cliquei ela aqui, apareceu. Tá? Eu vou, veja, eu posso diminuir aqui com scroll. Vou até ampliar um pouquinho essa viewport se eu clicar. É uma janela de visualização. Eu posso deletar essa janela, que eu não vou deletar a cadeira se ela estiver selecionada dessa forma. Não se preocupe. Né? Não se preocupe, a cadeira não vai sair dali. Tá? Mas uma coisa é importante falar. Vou deixar um escape. A viewport, esse quadro da viewport, ele é impresso. Tá? Então, o ideal é que você crie um layer. Eu vou fazer aqui, LA. Eu desenhei ali, tá? Por enquanto a gente está trabalhando com alguns layers. Mas, cota, porque eu criei cota, né? Mas eu vou criar um layer viewport. Tá? Criei um layer viewport. É importante ter esse layer viewport criado. Por quê? Porque eu posso clicar no quadro da viewport e passar ela para Layer Viewport. Tá ótimo agora. Tá? Tanto é que quando eu clico aqui, volta para o Layer Viewport. Deixa eu dar um ESC. Meu layer corrente é o Layer 0, não tem problema nenhum. Porque quando eu for mandar imprimir, eu posso simplesmente desligar o Layer Viewport, que aí esse quadro não vai ser impresso. Então vocês tenham muito cuidado com relação a isso. Pois bem, agora que eu tenho a folha, eu tenho meu desenho da vista anterior aqui da cadeira. O que eu vou fazer agora é dar 2 cliques rápidos dentro da viewport. Lá vou eu. Dei 2 cliques rápidos. Você veja que agora, você veja que o contorno da viewport ele ficou grosso. Isso quer dizer que você está dentro do model. Aqui dentro é o model. Cuida que se apagar a cadeira, vai apagar lá no model também. Então cuidem muito com isso. Tá? Se eu quero tirar a viewport da edição, você clica fora 2 vezes rápidas com o botão esquerdo do mouse. Agora sim, agora ela não está mais ativa. Ela está ativa, 2 cliques rápidos. Bom, para desenhos mais complexos, você tem, às vezes tem 5, 6, 7, 8 desenhos, ou vistas, perspectiva, etc. O ideal, assim, imagina, se essa cadeira estivesse para o ladinho. Então, você buscaria ela com o zoom pan, né? E você pode usar o zoom meio que para dar uma ajustada nela. Ó. Aqui, ó. Deixa ela centralizada aí dentro da viewport, né? À mão mesmo, né? Isso é manual. Aí é para eu poder agora aplicar o fator de escala, mas tem que ficar meio que centralizada aí por bom senso aí dentro dessa viewport. Bom, aplicar o fator de escala, a gente viu no início dessa aula que essa aula ela faz correspondência com a aula teórica de exercícios de escala que nós já assistimos, eu já apresentei para vocês.
Mas quais são os dados que eu apresentei no início dessa aula que foram advindos da aula anterior? É que a escala que a gente vai adotar é 1 para 5 e o fator de escala que a gente calculou é 2xp. Se você não entendeu isso, volta para a aula anterior, que lá tem a questão do cálculo do XP, está tudo explicado detalhadamente, como é que eu cheguei, porque tem que ter as letrinhas XP ao lado do número 2. Tá? Então, para eu botar essa cadeira aqui na escala 1 para 5, na verdade eu tenho que aplicar aqui um fator de escala 2xp. Isso está calculado lá na aula anterior. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, viewport ativa, né, ela está grossa, desenho centralizado, eu vou digitar zoom de zoom, né, Z, vou digitar Z de zoom, Enter, e a próxima opção aqui é o Scale, então S, Enter. Botei S e Enter, veja, ele me pede um fator de escala. Então agora eu vou dizer qual foi o fator de escala que eu calculei, que é o 2xp. O XP é importante, vou pressionar Enter. Ela cresceu bastante, a cadeira ali, obviamente, porque a gente reduziu apenas como é que eu falo, 5 vezes. Se fosse 10, imagina, ela ficar menorzinha, né? Obviamente, ia ficar pela metade do tamanho que está aí. Mas agora ela já está em escala, tá? Está na escala 1 para 5. E aí, já faz de imediato, clica fora da viewport, para não fazer nenhuma besteira de mexer no scroll e ele tirar da escala, tá? A tua cadeira. Agora sim você não pode fazer nada. Eu vou pegar e vou abrir o Layer e vou desligar o Layer Viewport. Então agora a gente vai imprimir essa cadeira na impressora. Tá? E a gente vai medir exatamente para ver se isso vai dar certo. Vou mandar imprimir. Então aqui agora eu vou em Plot. Ele abriu o plot, já está com a impressora direitinho. O bom da folha, do layout criado aqui, todas as configurações já estão direitinho para ele. Ó, a impressora, o formato, ele vai plotar o layout para mim, né? Então isso é bem interessante. Agora eu vou clicar em OK e vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Né? Vê só, tá a cadeira. Se você der uma olhada, eu estou com 76,05 centímetros, reduzido 5 vezes. Então, o que você pode fazer aqui é, passa isso para milímetro, e vai dar 760,5. E você divide isso por 5, porque para você saber exatamente se essa medida aqui está certa. Porque como essa cadeira foi impressa na escala 1 para 5, eu tenho que saber se deu certo essa minha conta. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou chamar aqui no meu micro a calculadora. Só para mostrar para vocês, vamos ver. Está ali a calculadora. Eu vou mostrar. Então, a gente tem aqui, eu tenho 100, né? O que a gente falou? 760,5 dividido por 5. Eu tenho 152,1 milímetros. Ali tem que ter 152,1 milímetros. Então vamos dar uma olhada para ver se isso vai ser verdade. Peguei uma reguinha aqui escolar mesmo, sem problema nenhum. Ela serve como um bom escalímetro para mim nesse caso. Né? E tem que dar, olha ali, ó, cuida para ficar bem em cima, né? Ó. Do 0,
152 mais um pouquinho, tá vendo ali? 152,1. Está perfeito plotado em escala.